Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Vamos conversar agora com a professora da FCA, a Renata Fonseca, a respeito de incêndios florestais e webinar. Né? Vai ter um debate hoje, afinal de contas, não? As imagens ainda estão nas nossas mentes desses incêndios que nós somos vítimas aqui em Botucatu, principalmente a Fazenda Edgarda e a região do Lajado, né, Renata? Bom dia, satisfação em tê-la aqui, viu? Bom dia, Márcio, ouvintes da Prever FM. Eu que agradeço a oportunidade, Márcio. E realmente, né, a chuva veio, mas tudo aquilo que nós vivemos, né, ainda está muito presente, né? E acho que até esse evento faz parte aí de toda uma estratégia aí da gente não deixar, né, que esse que não caia no esquecimento, né? Exato, e que a gente possa estar mais preparado aí, né, para um futuro próximo. E como é que vai funcionar esse debate? Quem é que vai participar e quais são os principais pontos que vão ser debatidos, Renata? Então, Márcio, a gente vai começar, né? Na verdade, esse é um evento assim online que a gente vai fazer num horário à noite, até para permitir que as pessoas tenham mais possibilidade de participação. Também vai ter transmissão no YouTube, né? Então, para que isso seja mais tranquilo e que a gente possa ampliar aí essa participação, né? Então, a ideia é a gente estar trabalhando principalmente aquilo que aconteceu aqui na região, o que está sendo feito em relação a tudo isso, né? Mas também trazer contribuições, né, de profissionais aí que já têm uma vivência, que têm uma experiência, para contribuir aqui com as nossas ações locais. Então, a gente vai estar com a gente também o Dr. Christian Belink, que é do ICMBio, que tem bastante experiência aí no manejo integrado do fogo e também nos impactos, né, relacionados à fauna silvestre. E a doutora Ana Carolina Pessoa, do IPAM, né, que também vai trabalhar principalmente com essa questão das políticas públicas, né, Márcio? Porque a gente precisa, assim, se organizar melhor frente a todo esse cenário aí de mudanças climáticas. Quer dizer, o ano que vem, se acontecer alguma coisa parecida, tomara que não aconteça, que ninguém seja pego de surpresa, né? Exato. Acho que a gente veio de um período aí, né, de enchentes, pós-pandemia, e agora com esses invernos, né, mais secos, mais quentes, mais prolongados, e realmente a gente vai precisar de muito trabalho e muita organização para minimizar todos esses impactos. Tem também a questão do incêndio criminoso, que a gente não pode descartar, que o monitoramento, o papel da polícia ambiental, seja fundamental para detectar e prender essas pessoas que agem dessa forma num momento tão terrível, né? Porque foi uma coisa orquestrada. Eu me lembro quando aconteceu, acho que a primeira vez na Fazenda Edgarda, num outro ponto da cidade de Botucatu, na região do bairro do Lava Pés, aconteceu. Então não foi por acaso, né? Então isso também é fundamental que seja detectado quem são essas pessoas que se aproveitam no momento de falta de chuva, de dificuldade de mão de obra para combater, e de viatura do Corpo de Bombeiro, o efetivo do Corpo de Bombeiro, 7 pessoas apenas, enfim, tudo isso teve a ação criminosa também que se aproveitou de tudo isso, né, Renata? Márcia, a gente acredita que sim, né? Só para a gente relembrar, né? Na verdade, a gente fala desse grande incêndio na Fazenda Edgarda, né? Mas a gente já teve, assim, só nesse ano, para a gente ter uma ideia, a gente teve, vou até contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inícios de incêndio só nas áreas da Unesp, nas regiões da borda e até no interior da própria fazenda, né? Então a gente percebe que realmente a estação, o clima, a vegetação seca, o clima, tudo condições propícias, né? Mas teve a mão, sim, de um ser humano para desencadear todo esse processo. Entendi. Quais foram as consequências para a vegetação, principalmente da Unesp, após esses incêndios? Então, o que a gente tem, né? Na verdade, eu participei assim, de várias entrevistas na época que ainda a gente estava no próprio combate, né? As ações de incêndio, né? Mas a gente já conseguiu fechar aí um relatório, que inclusive foi produzido por uma engenheira florestal, que é residente lá das fazendas da Unesp, a Sabrina, e a gente contabilizou só nas áreas da Unesp 340 hectares, mas foram 695
também na vizinhança, que pega a região do Araquá, do Morro Vermelho, e daquela região ali na descida da Santa Maria, ali na Serra, né? Então, ao todo, foram 1.035 hectares que foram atingidos por este incêndio, principalmente esse último incêndio aí que teve início ali no dia 23 de setembro e que durou aí um mês. Ô Renata, e para o pessoal poder entender, a regeneração dessa área que foi queimada, ela é possível na totalidade ou existem algumas espécies que foram queimadas, destruídas e não existe regeneração? Márcio, o que é importante a gente lembrar, né? A parte mais atingida, quando a gente fala do impacto, né, dos incêndios, a gente tem que entender que cada área, em função das suas características, esse incêndio ele acaba atingindo mais ou menos, acaba sendo mais rasteiro, acaba sendo mais superficial. Tá. Então, quando a gente fala em áreas atingidas, né, teve regiões que realmente queimou tudo e regiões em que esse fogo passou em função do vento com uma rapidez maior, né? Então, tudo isso está sendo ainda levantado, né? Mesmo que se a gente for pensar em estratégias de restauração, a gente tem que ver o que aconteceu de fato, cada situação, para ter uma estratégia diferente de restauração ecológica, né? Mas, realmente, o que aconteceu? A gente pegou principalmente a área mais atingida, foi o fronte da cuesta, né? Mas a gente sabe também que a Fazenda Edgárdia, ela tem, né, 1.200 hectares ali, mais os 900 hectares da Fazenda Lajeado. Então, de alguma forma, essa fauna silvestre, que não foi atingida diretamente, se deslocou para as outras áreas, né? E nós também temos ali ainda um banco, né, de sementes, temos a probabilidade de outras áreas ali florestais também fornecerem sementes, mas a gente vai ter que entrar, sim, com plantios e com ações ali de restauração. Muitos experimentos ao longo dos anos foram queimados? Na verdade, assim, se a gente for falar em pesquisa, né, nessa região, os trabalhos estão aí desde a década de 70, né? Olha só. Mas a gente tem alguns experimentos em campo instalados e que foram atingidos, que foram instalados em 97. Né? Então, inclusive, são experimentos de restauração ecológica, né? Então, a gente tem 3 grandes áreas ali nas fazendas, temos também parcelas permanentes de monitoramento de vegetação e de fauna, que foram instaladas há 6 anos atrás e que a gente vinha monitorando, né? E também os experimentos que são instalados anualmente, principalmente na área agrícola, né, e na pecuária, esses experimentos muitas vezes não são assim de tão longo prazo. Na área florestal e ecologia, geralmente, né, os trabalhos são de longo prazo. A gente falou muito da estiagem que teve esse ano, mas realmente foi surpreendente, né, essa quantidade de incêndios pelo Brasil. Vocês conseguem saber quais foram as razões para ter tido essa grande quantidade mesmo em relação aos anos anteriores de incêndios? Então, assim, é difícil falar pelo Brasil todo, né? Porque, assim, existe também a questão do número de focos de incêndio que vem sendo monitorado ao longo do tempo, né? E existem as condições climáticas que fazem com que isso tenha uma proporção maior, né? Então, é importante que a gente bata muito nessa tecla que existe uma cultura, né, de limpeza de pasto, existe uma cultura de limpeza de restos vegetais, né, que isso a gente precisa trabalhar, porque dentro dessa situação atual isso não dá mais para acontecer, né? Mas existe sim essa questão do incêndio criminoso que também está sendo investigado, né? Então é difícil para a gente falar em alguma conclusão, porque acho que são coisas que estão sendo aí investigadas e também monitoradas. Quer dizer, esse debate hoje à noite, ele tem que discutir, tem que atacar, tem que debater todas essas possibilidades, todas essas frentes, né, Renata? Exato. Então, por isso que também, sabe, Márcio, eu acho que as ações aqui locais, elas são fundamentais, né? Mas é importante a gente trazer profissionais que já têm experiência de longa data, porque antes a gente falava, o incêndio no Pantanal, parecia uma coisa tão distante, né? E hoje a gente viu recentemente o estado de São Paulo todo em chamas, né? Praticamente o interior do estado de São Paulo muito atingido. Então a gente precisa realmente se debruçar, aproveitar essa experiência de outras regiões para que a gente possa ter uma ação aqui mais assertiva no nível regional.
Após o debate, vai ser feito um documento de sequência de trabalho? Na verdade, esse próprio evento, né, ele faz parte de um todo, né? Tá. Então, assim, ainda durante a questão do combate, nós trabalhamos muito nessa questão de pensar, assim, como que a gente vai resolver agora essa questão, né? Áreas atingidas, se a gente não faz nada, Márcio, aí vem a braquiária, vem o impé de jardim, vem o pinos, vem a mamona, ou seja, e toda essa diversidade se perde. Então, a gente precisa entrar, né, com ações. Então, a gente teve várias ações que foram desenhadas, né, tanto ações emergenciais para a fauna, a gente está formando também um grupo de pesquisadores para fazer esse estudo mais refinado desse impacto, né, e esse monitoramento pós-incêndio. A gente está trabalhando também em formar um grande projeto, uma grande frente de trabalho, né, o Restaura Cuesta, que depois a gente pode vir falar mais sobre essa ação, juntando atores regionais, né, pensando aí em como que a gente pode trabalhar, tanto na educação, na sensibilização, mas também nas ações de restauração, né? Então, a pesquisa, ela ajuda, né, a ciência ajuda a mapear, apontar os caminhos e ações assertivas, mas a gente também precisa colocar tudo isso para andar, né? Então a gente vai precisar aí de uma força-tarefa aí de atores regionais para tudo isso. E esse evento ele é importante porque ele também traz uma luz para a gente pensar num nível mais regional também, né? Então a gente participou também de uma reunião do próprio CONDEMA com a Comissão de Meio Ambiente também, né, da Câmara dos Vereadores, que existe essa preocupação, né, dessa discussão de um plano, né, de resiliência, claro, né, para os municípios. Então, acredito que todo esse conhecimento, com certeza, a gente vai estar compilando e também levando para esses fóruns aqui locais de discussão. A fauna deve ter sofrido muito com tudo isso, né? A gente estava em época de ninhos, de filhotes e tudo mais, né? O SEMPAS também entrou na jogada para atender possíveis animais que foram vitimados nessas queimadas? Com certeza. Já na época ainda do incêndio, a gente tinha essa preocupação da fauna atingida, né, ali imediatamente. Então, a gente já contactou tanto o SEMPAS quanto o Hospital Veterinário para esse tipo de ação. Nós entramos também agora mais recentemente com o apoio também de organizações não governamentais locais e também os moradores da região. Então a Vila Tesouros, o Cuesta Limpa está nos ajudando também nessa suplementação da alimentação para essa fauna que foi atingida num período de reprodução, né, Márcio? A gente sabe que esse período é muito sensível, principalmente para as aves, né? Então, a gente está entrando com essa suplementação. E tem as outras ações que a gente vai estar trabalhando de mais longo prazo, mas eu tenho muita esperança e estou trabalhando muito, Márcio, para que a gente já consiga fazer um plantio ainda esse ano. A gente percebia, né, a gente comentava aqui nos bastidores do jornal e também no microfone, a gente percebia nos vídeos que você postava nas redes sociais, a sua tristeza, né, de ver aquilo acontecendo e, de repente, todos impotentes, não tinham o que fazer, né? A dificuldade, o relevo da onde o fogo estava na Edgárdia e nas propriedades vizinhas, era difícil o combate, porque amenizou, mas, de repente, uma fumacinha voltou. E a gente sentia, né, quem mora aqui na região norte, sentia aquele cheiro de queimado às primeiras horas da manhã. Isso era muito triste, né? A impotência tomou conta naqueles momentos, né, Renata? Realmente, Márcio, acho que foi uma mistura de sentimentos, né? Porque a gente pode falar que a gente trabalha nessas áreas, então tem uma questão mais racional, né? Mas existe um vínculo, né? Existe um vínculo com toda essa região. Então, realmente, a gente pensar que a gente está aqui, né, no interior do estado de São Paulo, a gente não está falando nenhuma região assim remota, né? Tá. Em que a gente tem um município forte, rico, né? E dentro da própria Unesp, uma universidade pública, né, de renome internacional, e de repente você vê aquela situação toda, né, e você não ter muito, não vislumbrar caminhos de combate imediato, quer dizer, por quê? Porque não tinha como, né? Então, por exemplo, a gente teve a ação da Brigada Voluntária, a gente teve o Bombeiro, Defesa Civil, né? A gente estava trabalhando muito ali
assim como a gente combateu os outros incêndios que vieram anteriormente. Mas chegou num ponto que aí eu resolvi, né, gravar alguns vídeos e abrir um pouco mais essa situação para uma ajuda mais regional. Então a gente teve usina São Manuel, teve Bracel, né? Então a gente teve a presença da prefeitura, Condema, CAT. Então a gente teve assim uma mobilização maior, né? Inclusive a vinda do Águia. Então são coisas que acabaram assim nos ajudando. Porém, em relação, como você falou da situação, né, do relevo, tem coisa que não tem como fazer. E você vê que o fogo, às vezes, ele está no interior da árvore e no sistema radicular, né? Então, aquilo fica dias, né? E se você tem uma rajada de vento, uma condição de clima favorável ali, aquilo acaba se propagando. E também pelo declive. Então, se você tem um tronco, uma fagulha, um tronco que rola ali a serra, ele atinge outra área. Então, a gente teve que ficar muito tempo nesse monitoramento e nesse rescaldo das áreas. A gente vem vivendo um período de mudanças climáticas, né? O Márcio sempre comenta que é até difícil a gente falar a previsão do tempo. Ela faz a previsão do tempo todo dia. É uma previsão. Será que vai vingar? Mas a gente tem visto, né, o aumento das chuvas aí, frequentes, mas se de repente essas chuvas pararem, tem a chance dos incêndios voltarem novamente? Eu penso que a gente tem, assim, a nossa região é uma região de estacionalidade climática, né? Então, a gente tem esses períodos marcados, mas que estão sendo influenciados, né, pelas mudanças climáticas, né? Então, assim, hoje eu vejo que a vegetação, né, na própria região já está mais úmida. A gente tem outras questões sérias, né, porque se você queima a vegetação, o solo fica mais frágil, porque são as raízes das plantas, das árvores que seguram esse solo. Então, a gente já está tendo queda de árvores, deslizamentos na encosta. Então, são outras questões que estão vindo na carona desse incêndio e que a gente tem que cuidar. Então, essas chuvas fortes, elas são preocupantes, sim, porque o solo está, né, desagregado, né, quando você tira a vegetação. Então, tem essa preocupação. E também, né, quando a vegetação é atingida e as chuvas são fortes, a gente tem muito problema também com as erosões, né, Márcio? Nesse debate de hoje à noite vai ser discutido tudo isso. Inclusive nesse aumento da força-tarefa, vamos dizer assim, vocês pensaram, de repente, de estar sempre precavida uma força aumentando o contingente? Uhum. Porque assim, sabe, Márcio, nas fazendas da Unesp, principalmente Lajeado e Edgárdia, a gente já tem um plano de prevenção e combate a incêndio que já tem aí mais de 10 anos, né? Que a gente Dentro da normalidade. Dentro da normalidade. Foi isso que você falou, né? Então, tanto que esses incêndios anteriores, a gente conseguiu, com a própria equipe, fazer esse controle, né? Tá. Mas, realmente, a gente vai precisar, assim, de nos preparar para a próxima estação seca. Então, por exemplo, estradas, aceiros, cuidar melhor dessa questão do descarte, né, de resíduos que existe aí por toda a serra, né, não é só, né, na beira ali, na margem da fazenda Edgárdia. Então, são muitas coisas que a gente vai ter que pensar no nível regional. Penso que numa situação como essa, não tem como a gente pensar de cada um cuidar do seu quintal, tá? Tanto porque a gente viu, o incêndio começou numa área da fazenda, depois teve outro incêndio que começou numa área vizinha, né? Depois teve, então são coisas que vão acontecendo que a gente precisa pensar como comunidade. Não dá mais para cada um cuidar só do seu quintal. A gente vai ter que se unir porque as coisas estão todas interligadas. E às vezes, se um vizinho não faz um acero, ou se uma outra pessoa faz um descarte ilegal de resíduos, se a gente não tem esse cuidado, né, da comunidade, dificilmente a gente vai conseguir se organizar para esse novo cenário, né, que se mostra aí para a gente. As pessoas que acompanharam esse nosso bate-papo vão poder acompanhar o debate? Sim, na verdade a gente fez as inscrições online, porque a gente tem, pela FEPAF, porque a gente tem ali uma limitação de número de pessoas na sala, né, mas vai ser transmitido também no YouTube, né, no canal da FEPAF. Tá. E aí, então, as pessoas vão poder estar acompanhando tudo isso. E a nossa intenção é que isso também fique gravado, porque a gente sabe, né, que no dia a dia, às vezes, as pessoas não conseguem acompanhar, mas a gente não pode perder essa oportunidade, Márcio.
Renata, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Conte com a gente aqui da Prever FM, no sentido de divulgar, de auxiliar, para que realmente a gente tenha essa, entre aspas, essa força-tarefa ativa, para a gente não ser mais surpreendido, que as pessoas tenham consciência. Muitas vezes é coisa cultural, se queima de resto de folha, enfim, tem que parar isso. Nós vivemos novos tempos, o mundo está clamando por um pouco mais de sossego, e está difícil isso, e a gente dá a nossa contribuição através de entrevistas como essa. Não, a gente agradece muito, acho que é fundamental esse papel aqui, né, das rádios, das TVs e os outros meios de comunicação local, porque a gente precisa realmente pensar coletivamente e ter uma ação mais assertiva. E a gente precisa conversar muito sobre. Muito obrigado, Renata. Bom dia, viu? Bom dia. Prever FM.